Saudações, nação! Estamos de volta aqui com mais um vídeo e hoje vamos reagir aos comentaristas do ESPN FC. Vamos ver o que eles estão falando sobre o duelo contra o Olímpia. Deixar os créditos especiais para ESPN Brasil. Simbora lá pro vídeo. Tem mais Libertadores, porque o Flamengo, que construiu uma vantagem pequena em casa, agora joga no Paraguai com o Olímpia. É pra lá que a gente vai conversar com o Pedro Henrique Torre. Tem um solzinho bonito ali no fundo na arquibancada. O Pedro Henrique Torre tá ali do lado do gramado. Ô Pedro, boa tarde pra você. Eu quero saber desse gramado, porque eu tô curiosa, já que teve jogo aí ontem, né, Guarani e Botafogo. Eu tô preocupada e curiosa com o que será deste gramado para os próximos 90 minutos. Tudo bem aí? Tudo bom, Dani? Beijo para você, aí abraço para todos, o Mauro, também Pascoal, todos que estão com a gente aqui no clube, legal participar com vocês. Olha, o gramado, dando uma observada aqui, visualmente parece que está bem bom, viu? Teve o jogo de ontem do Botafogo, o pessoal aqui local diz que não fica assim 100% porque teve um jogo no dia anterior, mas a gente que está acostumado a observar o Maracanã ali e tudo, dá uma grande diferença, sabe? Porque está bem melhor visualmente, né, do que o Maracanã, como está ali dentro de campo mesmo, aí os jogadores podem responder com melhor propriedade. Mas o clima aqui, primeiro a temperatura hoje está bem quente, ontem choveu até, fez uma chuvinha fina, um dia mais ameno, mas hoje um calor bastante empolgante aqui em Assunção, 32 graus mais ou menos, umidade, então tá tendo que beber água, hidratar bem, rapaziada aí, quem vem pro estádio, todo mundo, e até os jogadores, porque vai ser chapa quente. E vai ser chapa quente também por conta do caldeirão que vai se transformar. O Defensores del Chaco é a promessa de todos os torcedores do Olímpia, com quem você conversa, você fala, eles falam que vão fazer uma grande pressão para cima do Flamengo. 35 mil ingressos vendidos, esgotada a capacidade para os torcedores do Olímpia. O Flamengo fica com 1.700, uma partezinha do estádio, é o mesmo número destinado aos torcedores do Olímpia no Maracanã. Eles falam, principalmente em redes sociais, assim, conclamando a torcida, um clima de inferno, lembra o inferno do Gabigol? Não tem nada de violência, mas para a torcida pressionar bastante, transformar o estádio num caldeirão, é esse clima de inferno. Falam, eu escolhi acreditar, lembrando de coincidências de campanhas de 2002 e 2013 do Olímpia, então tá toda uma atmosfera e temos até imagens aí que fizemos do mosaico que estão preparando por aqui, Olímpia Demi Vida, e tem o Rei de Copas segurando a Taça Libertadores. É nesse clima que o Flamengo vai encarar o Defensores del Chaco. Mas tem no bolso a vantagem de 1-0. Uma vantagem pequena, como você destacou, claro, mas uma vantagem importante. 1-0 no bolso, pode empatar, que sai classificado para fazer um Fla-Flu nas quartas de final. O Flamengo chegou ontem à noite aqui em Assunção, fica ali em Luque, né? Logo do ladinho da sede da Conmebol, no hotel que tem por ali. O Flamengo chegou com uma festa da torcida, vários torcedores rubro-negros aqui, fumaça e tudo mais. E a preocupação maior era em relação ao Gabigol. Ele torceu o tornozelo esquerdo no treinamento de ontem pela manhã no Ninho do Urubu, mas pelo que a gente tinha de informação não tinha sido nada grave. Ele fez um tratamento, colocou um gelo ali e tudo mais, estava bem e ele saiu do ônibus, foi o único jogador que saiu e foi em direção à grade acenar para os torcedores. Caminhou normalmente, talvez até uma tentativa de demonstrar que estava bem, caminhando e tudo mais. Então, pelo que a gente tem de informação, não preocupa inicialmente o Flamengo, que tem os retornos de Felipe Luiz e o Léo Pereira para essa partida, os dois em boas condições físicas, mas fica a questão se os dois vão começar a partida justamente porque vai ser um jogo bem pegado, é o que o Flamengo está esperando aqui no Defensores del Chaco. O Tique Arce vai aprontar bastante, deve até repetir a equipe que teve até um certo sucesso no Maracanã em segurar e não deixar o Flamengo abrir uma larga vantagem lá no Rio de Janeiro. Vamos agora observar agora qual vai ser o time, o provável Flamengo, a provável escalação, temos a tela aí, vamos chamar rapidamente então para ver qual vai ser esse provável Flamengo. Vamos lá então, Flamengo que deve entrar em campo, Dani, amigos, com Matheus Cunha, o Wesley, aí o Fabrício Bruno, fica com a dúvida do Léo Pereira ou Davi Luiz, aí o Felipe Luiz ou Ayrton Lucas. Tem questões táticas, questões também físicas em relação a isso, questão de suportar ou não, abrir mais o corredor, o Felipe vem por dentro, enfim, algumas questões que vocês podem até debater. E tem também a questão, repete o meio de campo que deu muito certo ali contra o Grêmio,
volante mais pegador, no caso o Alan, e aí o Vitor Hugo do lado, ou então mantém o Gerson com o quarteto na frente, o Vitor Hugo no banco de reservas, é uma dúvida também que o técnico São Paulo está levando mais para próximo da partida. Dali para frente tem o quarteto Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que da última vez o Flamengo visitou aqui, goleou o Olímpia em 2021, quarteto, o Gabigol fez 2 gols, a Arrascaeta fez gol também, então o pessoal castigou bastante o Olímpia da última vez. É isso. Dani, clima tá animado, portões abertos, o pessoal vai chegando, clima de Libertadores mesmo. A animação da Libertadores, Pedro Henrique Torre trazendo pra gente as notícias deste Flamengo. Obrigada, Pedro. Boa sequência de trabalho para você. Pedro volta na transmissão e ao longo também aqui da nossa programação. Se tiver alguma novidade por lá ao vivo, Defensores del Chaco é prioridade. Dúvidas neste Flamengo. A gente viu ali, bom, o Gabriel ele só não entra em campo hoje se ele tiver com o pé quebrado. Não, vai jogar. Vai jogar. Acho que sim, né? Pelo que a gente sabe de personalidade, de como ele cresce nesse tipo de jogo, Gabriel vai jogar. Então as dúvidas são na lateral, na zaga e no meio-campo. Eu não teria nem a dúvida da zaga. Para mim, a zaga titular do Flamengo, o Pascoal até concorda comigo aqui. É que o Léo Pereira está voltando. Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eu também acho, mas precisa ver se o Léo está voltando 100%. Por isso que ele põe essa dúvida. Porque o Léo estava lesionado, com o Felipe também lesionado. E a dúvida na lateral esquerda? A lateral esquerda depende de como ele quer jogar. Ele acha que vai para cima, vai com o Bruno Henrique toda hora, Bruno Henrique, ou põe aquele bonito Felipe construtor que fez contra o Grêmio. Depende, aí vai da cabeça do técnico. E aí ele tem essas duas opções, não é uma maravilha? Um disputa a lateral esquerda da seleção brasileira, o outro já foi lateral de seleção. Um trabalha de um jeito e o outro de outro. O outro gosta de descer. Eu acho que ele não pode fazer é colocar o Ayrton Lucas e falar, ó, não sobe não. Aí você mata o cara que não é a característica dele. Então põe o Felipe, que o Felipe fecha pelo meio quando precisar e etc. Acha que vai ter um ponta correndo em cima dele, uma correria, põe o Ayrton que é mais jovem, etc. Então, depende de como ele pensou. Mas, assim, são duas ótimas opções que mudam, sim, o jeito de jogar. Se o Gerson vai entrar muito pela esquerda ali, aí vai entrar o Ayrton Lucas e vai ficar o Bruno, ou o Bruno vai fechar junto com o Gabriel, vai virar de novo centroavante, como foi o segundo tempo. Porque senão vai ficar 3 caras ali do lado esquerdo que podem se atrapalhar, até o próprio Arrascaeta. Ontem eu vi uma amiga jornalista minha, amiga minha, dizendo isso no site, que até o Arrascaeta, que flutua muito, também cai pela esquerda e fica muita gente do lado esquerdo. E eu concordo com ela, assim, de repente tem 4 caras do lado esquerdo aí, só o resto da direita. Então é isso, é como o São Paulo vai pensar essa partida. Agora, é uma vantagem. Foi pequena? Foi meio frustrante? Acho que foi. Acho que o torcedor que foi ao Maracanã esperava, né? Sim. Pascoal aqui ouviu de amigos, menos de 2 eu nem... Não, menos de 3 o pessoal queria nem comemorar. Nem comemorar. Teve isso na ida? Teve isso, achando que mata o resultado aqui. Não matou o resultado, é um resultado chato. Agora, estamos falando de um time tecnicamente muito superior ao outro que vai lá fazer mosaico, vai com torcida. O ambiente é diferente. A gente espera que o Flamengo... imponha a qualidade técnica e, claro, saia de lá classificado. Mas podia ter levado, sim, um resultado mais confortável. Mas isso já passou, não levou, e agora impôs o seu futebol. Mas tem que jogar. O Mauro está brincando comigo, Pascoal, que eu estava ontem, beijo pro pessoal da coluna do Flamengo, estava participando de uma live, e é aquela minha teoria que você não gosta. Participou bem. E fica muita gente para aquele canto esquerdo ali. Se você coloca Gerson com Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Arrascaeta, vai congestionar. Então, para mim, a decisão da lateral, ela está diretamente ligada ao segundo homem de meio campo. Se você coloca o Felipe, você pode jogar com o Gerson. Se você coloca o Ayrton, é melhor que você tenha o Vitor Hugo, que joga mais por dentro. Mas eu não tiro o Gerson nunca, né? Tá aí uma coisa que eu não faço é tirar o Gerson do time do Flamengo. Isso não passa pela minha cabeça, acho que não passa pela cabeça do Sampaoli. Ele pode mudar o lateral esquerdo, ele já mudou algumas vezes. Sim. Mas ele não muda o posicionamento do Gerson. O Gerson é o cara que pode fazer a infiltração, desequilibrar uma jogada a favor do Flamengo. Você pode explicar? Mas o Vitor Hugo também pensa? faz isso. Não, então, você pensa no Vitor Hugo ali ou o Alan? O Alan canhoto. Não, o Alan é o primeiro volante. O Vitor Hugo joga de segundo volante, joga de terceiro volante, joga de meia, joga de ponta aberto. Se precisar dele aberto de ponta pela direita, ele joga, na ponta esquerda. O Vitor Hugo é um multifuncional. Ele joga onde o treinador achar que ele tem que jogar. Joga até de lateral, se botar, ele joga. Né? Aquele jogo contra o final de semana, que jogou lá em Cuiabá, que botou o Thiago Maia de lateral, que tragédia, o Thiago Maia de lateral esquerdo. Né? O último inventor bom que eu conheci foi Santos Dumont.
Tem tempo, Quando os caras começam a inventar esse negócio de... Eu já ouvi muito torcedor do Flamengo falando, é só ele não inventar. Hoje é bem isso, né? Hoje é bem isso. O Flamengo tem muita gente para jogar, mas primeiro você tem que planificar o jogo. Você tem que estudar o que vai acontecer. Claro que o Olímpia, campeão do mundo em 79, ele não vai sair desesperadamente para jogar. Não é característica do treinador, do Arce. O que vai acontecer? O Olímpia vai equilibrar o jogo, vai tentar ganhar o meio-campo para ter a vantagem na saída de bola. Então o Flamengo primeiro tem que se postar para ganhar essa bola do meio-campo, para ter a saída do Bruno Henrique. Sabe que o desafogo é pela saída do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, ou com o Wesley passando pelo lado direito. Então o Flamengo tem que pensar o jogo. O Flamengo tem o resultado na mão. Na mão. O resultado está na mão do Flamengo. Depende do Flamengo. Né? Eu acho que o jogo passa mais... Essa história será contada mais pelo olhar do Flamengo do que a história será contada muito mais pelo olhar do Olímpia. O que o Flamengo deixar de fazer, o Olímpia pode se aproveitar. Se o Flamengo vacilar em algum momento, o Olímpia pode se aproveitar. Caso contrário, é só lembrar do primeiro jogo. Aquela chance no primeiro tempo que o cara deu aquela borrachada na trave com 0-0... Tá lembrado disso, não? Tô tentando. Na pequena área? Sim. Lembrei. Na pequena área, no cruzamento, se aquela bola entra, o Si não joga, mas é aquele negócio, também é uma oportunidade. O Olímpia não passou em branco no jogo contra o Flamengo. Pelo contrário, no segundo tempo o Flamengo começou a se atrapalhar, se enrolou com a bola e não conseguiu jogar. O Flamengo que ofereceu menos do que se esperava, tendo em vista a capacidade e com que todo tem mundo em campo. casa, Por isso que o placar foi menor do que se esperava. Claro. Pelo menos o torcedor fica pensando assim. E hoje menos de 2, eu acho que a torcida do Flamengo também não quer saber, não. Menos de 2, Pascoal? Eu acho Menos que a de torcida do menos de Flamengo dois quer a do pla- classificação. Menos de 2 do placar, acho que a torcida não vai se conformar muito, não. É igual o jogo de ontem. Classificou, tá bonito. Não, é isso Mais que, que a o gente jogo tá falando. seja Eu feio. tô falando dessa imposição técnica, etc., mas que ela seja física, que ela seja de qualquer forma. Porque é isso mesmo. Esse jogo aí não resolve nada. Jogar bem pra caramba e não classificar.